Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quero fazer um pedido para você. Acompanhe esse vídeo até o final. Eu trouxe uma série de vídeos aqui para ilustrar o que eu estou falando e eu vou mostrar para você em detalhes tudo o que aconteceu e que está acontecendo nesse momento. Qual que é essa nova articulação da extrema-direita, pegando um gancho aí de duas ações, que foi uma entrevista do Lula ontem e que foi hoje uma ação da Polícia Federal. Então acompanhe o vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo e para você ter uma ideia objetiva sobre essas questões. Se você não tiver muita paciência para assistir um vídeo inteiro, coloque em 2x, 2 vezes. Você vai perceber que eu trabalho muito para a gente ter um áudio de excelente qualidade aqui e eu estudei muitos anos para ter uma boa dicção. Então você vai entender tudo que eu estou falando se você não tiver paciência. Mas se puder acompanhar do jeito que é, vai ser muito bom também. Eu quero só começar falando para você sobre uma fala que o Lula proferiu em uma entrevista ontem. Essa fala, eu vou trazer aqui para você o trecho que foi retirado para que boa parte da extrema-direita, para não dizer todos da extrema-direita, pudessem então divulgar. Acompanhe essa fala para você entender o ponto de partida. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Estava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudesse. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder aqui. Esse vídeo vai ter alguns palavrões, tá? Você sabe que eu não falo palavrões aqui no canal, mas não são palavrões que eu vou dizer, mas vai acontecer, peço desculpas aí pelos palavrões. Esse vídeo é o momento em que o Lula fala quando ele foi preso, quando ele estava preso, e o que ele dizia lá? Ele fala do passado. Ele fala quando ele estava preso. Você percebe aí que alguns vídeos que você recebeu, eles retiraram essa parte da visita dos procuradores, do pessoal lá na prisão. Eles tiraram isso para dar a intenção e a impressão de que o Lula está falando isso hoje, o que ele quer fazer hoje. Então, esse trecho anterior é muito importante para a reflexão que nós vamos fazer aqui. Agora eu vou trazer para você a resposta do Moro em relação a essa fala, especificamente essa fala. Sempre pedindo, já estava esquecendo, hein? Só estou pedindo, dê o like no vídeo. Por favor, dê o like no vídeo, especialmente você que já conhece o nosso trabalho. Quem conhece o nosso trabalho sabe da nossa preocupação em levar informações importantes e boas reflexões. Então dê o like. E se você não é inscrito, não é inscrita, especialmente se não é a primeira vez que você está acompanhando o nosso material, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, nós estamos com a meta do 500 mil e a gente precisa da sua inscrição para chegar lá. Estamos quase chegando, falta muito, mas estamos quase chegando aos 450 mil. Então não está assim tão longe assim. Se inscreva no canal. Vamos acompanhar a resposta do Moro a essa fala do Lula. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio. É uma tentativa de diversionismo em relação às falhas do governo. O presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. A fala do Lula, nós temos que dividir em duas partes. A primeira é que é altamente compreensível que ele tenha uma relação com o Moro daquela forma, porque ele foi, com perdão na palavra, sacaneado pelo Moro. O Moro prendeu o Lula, tirou o Lula do processo eleitoral sem absolutamente nenhum embasamento jurídico. Separando essa primeira parte de que o Moro foi realmente desonesto do ponto de vista da sua ação em relação ao processo, porque combinou com o Dallagnol e tudo mais, nós temos a segunda parte, que é, na minha opinião, e é uma questão de opinião, eu quero que você coloque o seu comentário aqui e coloque a sua opinião. Na minha opinião, eu considero aquela fala desnecessária para o momento. E colocar aquilo, mesmo que esteja falando do passado, do que aconteceu quando ele estava preso, isso cria um ruído que acabou acontecendo no que aconteceu hoje. Então, eu estou colocando essas duas questões aqui. Agora, o que aconteceu hoje especificamente? Nós tivemos a prisão de 9
ao que tudo indica, membros do PCC. Eu nem acho que é adequado falar e divulgar o nome de organizações criminosas, porque dá uma moral danada para a organização criminosa, mas infelizmente isso foi divulgado. Não sou eu que estou divulgando, né? Isso já foi dito, então eu vou trazer para você a informação tal qual ela está veiculada nos veículos de comunicação. Então, e principalmente nos telejornais, nos jornais impressos e tudo mais. Esses membros do PCC estavam articulando a possível morte e o sequestro de figuras políticas que não apenas o Moro. Muitos desses figurões, inclusive que estavam ali, sequer são políticos. São autoridades, nem é adequado usar o termo figurão. São autoridades, muitas delas autoridades jurídicas. Então, ali a gente tem que levar em consideração que o Moro talvez seja o nome mais conhecido da lista, mas não era o único. E na prisão desses membros dessa facção, eles, na verdade, divulgaram apenas e deram destaque apenas para o nome do Moro. E aí coincidiu com essa fala que aconteceu ontem. Agora, veja bem, a atuação da Polícia Federal ela começa em janeiro. O fato dessas pessoas terem sido presas hoje é talvez uma grande coincidência, porque a investigação começou em janeiro, não começou ontem, depois que o Lula falou. E o fato do Lula ter dito ontem também foi uma coincidência, porque muito provavelmente o Lula não tinha informação de que esses bandidos seriam presos hoje. Mas qual foi o desdobramento disso? A extrema-direita começa a aproveitar essa oportunidade para fazer pedidos de impeachment do Lula, associando o que aconteceu hoje com a fala de ontem, quando não tem absolutamente nenhuma relação. Não há relação. A fala de ontem, o Lula fala a respeito do passado e ele fala de uma situação de encontro com procuradores lá na cela e ele fala a respeito de uma situação que eu considero legítima. Ele estava lá como preso de forma injusta. E ele fala do passado. O que aconteceu hoje é hoje e vem acontecendo de janeiro para cá, no governo Lula. O que isso significa? Diretamente, o governo Lula trabalhou e está trabalhando para a proteção do Moro. É exatamente o contrário. Está trabalhando para a proteção do Moro e de sua família. Por quê? Exatamente a Polícia Federal, que está à frente do caso, e com o conhecimento, inclusive o Flávio Dino hoje fala a respeito disso, ele fala, olha, nós lutamos pela segurança dos nossos adversários, que é uma verdade, porque ele poderia simplesmente deixar acontecer, e fala, não, deixa acontecer. E não, eles foram até o final. E aí, mesmo assim, nós temos a extrema-direita fazendo pedidos de impeachment. Começa com esse aqui, que é um influência da extrema-direita. Olha bem isso aqui, ó. Diante dessa situação, eu acho sim que cabe um pedido de impeachment do presidente Lula. Por que eu falo isso? Foram gravadas ameaças do presidente Lula ao Sérgio Moro e agora isso, a Polícia Federal descobrindo que havia um plano para matar o senador Sérgio Moro. Ou seja, os deputados, senadores de direita, eles precisam fazer um bom trabalho agora. Por quê? Porque o presidente dizer que não vai sossegar enquanto não fuder o Sérgio Moro, dizer que ele voltou por revanche e depois dessa situação aqui, ó, de ameaça de morte ao senador, precisa ser feito alguma coisa. Isso é crime de responsabilidade do presidente Lula e alguma coisa tem que ser feita. Há sim a possibilidade de impeachment, agora é real. Não existe crime algum, muito pelo contrário, não existe absolutamente nenhum crime. A fala do Lula é a respeito do que aconteceu quando ele estava preso e o que aconteceu hoje da prisão desses possíveis sequestradores e assassinos do Moro é uma atuação do Lula, isso precisa deixar claro, mas ele cobra os políticos da extrema-direita e pelo menos um eu vou trazer aqui para você. Também não vou ficar aqui colocando todos os vídeos de todos os extremistas da direita para você ver, mas um deles que você conhece muito bem, eu vou colocar aqui o que ele fala em plenário. Porque é inaceitável que um chefe de Estado faça um ataque, uma ameaça contra um senador da República. Nós, como parlamentares, temos a obrigação de protocolar esse pedido de impeachment contra o criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva.
Bom, ontem nós falávamos aqui a respeito de uma fala totalmente irresponsável do ex-condenado, hoje infelizmente sentado na cadeira de presidente da República, dando uma entrevista para o blog 247, em que foi uma fala, na verdade, criminosa, em que ele falava a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, e referindo-se de uma forma muito vingativa contra esse senador. Só vai estar tudo bem quando eu furo esse Moro. Eu estou aqui para me vingar. E isso só demonstra o revanchismo desse desgoverno, a sede de vingança desse desgoverno, que não apresenta projetos, mas a todo momento persegue seus adversários e seus opositores políticos. E hoje nós fomos surpreendidos por uma operação da Polícia Federal que prendeu membros do PCC, uma das maiores facções criminosas do Brasil, que estavam articulando o assassinato, o sequestro e assassinato de Sérgio Moro e de sua família. E eles foram presos, esses membros do PCC, e tem muita coisa para nos dizer, para nos relatar. Afinal de contas, quem está mandando matar Sérgio Moro? Quem mandou matar Sérgio Moro? Eu acredito que você já tenha percebido a desonestidade. Ele não fala que o Lula estava se referindo ao passado, quando ele estava preso, de uma conversa que ele teve na cela da prisão. Ele traz isso para hoje. Pior, ele diz que agora, hoje, o Lula está ameaçando o Moro. Quando, na verdade, essa relação nem sequer existe. O Moro é um senador. O Lula é o presidente da República, eleito. Então, nem sequer existe essa relação. Agora, o Carlos Jordi, que é um sujeito que já é o segundo pedido de impeachment que ele está protocolando. O primeiro, se ele protocolou mesmo, né? O primeiro, ele protocolou um pedido de impeachment olhando a cueca daquele sujeito que quebrou o relógio lá no Palácio e dizendo que por conta da cueca ele é um cara de esquerda. Ele protocolou um pedido para essa finalidade, para dizer que a cueca do sujeito estava para fora, por isso ele é de esquerda. Então você vê o nível de insanidade desse sujeito. Então falar que ele vai ser desonesto com uma fala dessa, acho que é chover no molhado. Por fim, eu quero trazer 2 vídeos importantes para você. O primeiro é exatamente a relação do Moro quando ele teve essa situação com o Bolsonaro. Essa fala aqui, o Bolsonaro admite que vai agir sobre a Polícia Federal para benefício próprio, e foi exatamente aqui que houve estopim da briga do Bolsonaro com o Moro. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Quando ele se refere a trocar o ministro, ele está falando do Moro. Trocar o Moro. Foi ali que o Moro, então, sai do governo. E todos esses extremistas bolsonaristas que estão defendendo o Moro agora se esqueceram de quem era o Moro quando ele saiu do governo Bolsonaro. Vamos lembrar? Defender um governo desse, com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas. Ele desmantelou o combate à corrupção e ainda o presidente queria que eu fizesse coisa errada. O próprio presidente reclamou de mim esses dias expressamente, dizendo que eu não protegia ele e a família dele, da Polícia Federal, da Receita Federal, que é um absurdo. Um governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que fez o exato oposto. Vamos ver se o Bolsonaro abre lá as contas da rachadinha dos gabinetes parlamentares. Vamos ouvir esclarecimentos sobre aqueles cheques que não são da primeira-dama. É para ele. O governo atual do Bolsonaro que não está dando certo, que está jogando o Brasil numa estagnação econômica. Bolsonaro querendo um cheque em branco para gastar, para ganhar a eleição. Não faça isso, não aposte num governo que não está dando certo. Pois bem, esse aí é o Moro que a extrema-direita e os bolsonaristas estão defendendo. Aí eu pergunto para você, não é de uma canalice, de uma cara de pau gigantesca, tentar usar de um oportunismo, inventando uma questão, porque é uma invenção.
o Lula não ameaçou o Moro, ele contou uma história do passado que aconteceu quando ele estava preso. Então não tem nada disso. E por outro lado, você consegue compreender que eles não entendem que o próprio Bolsonaro assume que iria atuar na Polícia Federal e que iria manipular a Polícia Federal e que agora, se isso fosse acontecer por parte do Lula, ele teria concluído essa, então, ameaça que eles dizem aí? Ou ele iria fazer o contrário, como aconteceu? Ele iria defender o Moro e a família dele? Então, é tudo uma cara de pau gigantesca, típica dessa extrema-direita bolsonarista. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Você acredita que a população vai entender que o que aconteceu agora foi uma defesa do governo federal ao Moro e à família dele? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Seu like é muito importante. Outras pessoas do Brasil, outros brasileiros precisam ver o nosso material aqui. E se você puder nos ajudar, tem várias formas. Você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar o nosso vídeo aí nas suas redes sociais, com essa setinha para a direita, coloca aí no seu zap aí para o povo ver, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É só se você puder e se você quiser. O nosso material é gratuito. Mas se você puder nos ajudar com o Pix, com qualquer valor, a gente tem pessoas que financiam o nosso trabalho e proporcionam que a gente esteja todos os dias aqui gravando. Então você pode nos ajudar e você pode ser um membro aqui do canal, membro do nosso Apoia-se. O canal, os membros do canal e do Apoia-se vão sofrer aí uma mudança enorme. A gente vai trazer muitas novidades para eles aí nos próximos dias. Vale a pena você acompanhar. Daqui a pouco a gente está de volta. Grande abraço.